Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem aqui do Devocional do Colo do Pai, o melhor lugar onde você poderia estar. E hoje, segunda-feira, dia 16 de dezembro, pontualmente às 6h15 da manhã, para você que nos acompanha ao vivo, estamos iniciando aqui mais essa mensagem com o tema Ele está perto. Sim, quando decidimos tocar em Jesus, milagres acontecem. Está escrito assim no nosso tema de hoje, no versículo onde vamos abordar o tema de hoje, em Marcos 5, do versículo 27 ao 28. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E essa mensagem nos traz, nos enfatiza, uma presença constante de Deus, de quando nós cremos, mesmo nos momentos de incerteza ou de solidão, esse texto nos traz a reconhecer a proximidade de Deus, a nos entregarmos ao que Ele tem para nos dar, desde que a gente confie, desde que a gente entregue a Ele as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Nesse texto, enfatiza sobre a vida de uma mulher que por anos viveu sobre uma enfermidade, e essa enfermidade, inclusive, a tirou do meio da sociedade. Ela não conseguia mais nem viver próximo de pessoas comuns, como eu e você vivemos hoje, O texto aqui nos fala que essa mulher, ela sofria de uma doença havia anos. Seus recursos já tinham se esgotados e ela permanecia na mesma forma. E imagino que o coração dela estava carregado de frustrações pelo fato de viver uma incerteza sem perspectiva de solução. Até que ela ouve falar que Jesus passaria por perto. E trazendo isso para os dias atuais, nós vivemos recentemente, um momento de pandemia, um momento que fomos, de certa forma, pegos de surpresa. Ninguém imaginava que nós viveríamos toda aquela situação de desespero, de incerteza, onde inclusive perdemos muitos entes queridos, Muitas pessoas viveram situações onde perderam bens materiais, mas principalmente um tempo onde não somente a doença física afetou a todos nós, mas também o mal da doença da alma, que veio cada vez mais à tona. A doença da alma, ela existe desde sempre, Mas esse foi um momento em que nós podemos ver, nós podemos presenciar o quanto isso impactou a vida de nós seres humanos, Mas, como eu disse no início, nós precisamos cada vez mais entender que, independente das situações que vivemos, que independente de situações que inclusive fogem do nosso controle, Deus não deixa de estar conosco. Somos nós que, infelizmente, deixamos de estar com eles, A gente precisa reconhecer a presença de Deus na nossa vida. No nosso cotidiano, nós precisamos reservar um momento para estar constantemente e conscientemente na presença dEle, mesmo vivendo situações onde não vemos solução mesmo, Na correria do dia a dia, Ele está sempre do nosso lado, nos guiando, nos fortalecendo. Nós precisamos apenas estar atentos à voz dEle. Vocês já pararam para pensar que quando nós estamos, por exemplo, num shopping center, e quando nós, no meio daquela multidão, no meio de tantas vozes, quando nós reconhecemos a voz de alguém que nos chama, mesmo no meio daquela multidão de pessoas ali falando, a gente consegue reconhecer uma voz? Por quê? Porque nós somos íntimos daquela pessoa, porque nós convivemos tanto com ela que a voz dela se destaca em meio à multidão. Assim deve ser a nossa vida com o Senhor. Em meio a tantas vozes que nós ouvimos, através de conselhos de pessoas erradas, através de situações que nós vivemos e que nós não gostaríamos de viver, nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo e reconhecer essa voz o tempo todo. Viver confiante, mesmo em meio aos desafios. Diante de qualquer dificuldade, nós, eu, você, não estamos sozinhos. Nós precisamos verdadeiramente nos apoiar em Deus, enfrentar os desafios, seja ele no trabalho, no seio familiar, nos estudos, enfim, eu não sei o que você está passando aí nesse momento que me ouve, mas eu tenho certeza que essa mensagem, ela chegará ao seu coração como uma resposta que você está buscando. Mas para isso, você precisa cultivar essa intimidade com o Senhor, usando esse momento, por exemplo, para aprofundar o seu relacionamento com Deus de uma maneira como você certamente nunca se aprofundou. Leia trechos da palavra, porque a palavra ela é viva, a palavra ela é sempre
a resposta certa que nós buscamos em meio a tantos desafios, em meio a tantas situações que nos trazem ansiedade, desespero. Mas comece o seu dia, como você está começando o dia de hoje, buscando a ser grato, consagrando o seu dia ao Senhor. Mostre ao Senhor que tudo aquilo que você tem buscado na vida, por mais que estejamos passando por situações desafiadoras, tudo que você quer é verdadeiramente consagrar a sua vida a Ele, viver conforme o propósito que Ele tem para as nossas vidas e não conforme nós queremos viver. É muito fácil a gente viver do jeito que a gente quer. É muito fácil, inclusive, a gente ter entendimento do que o Senhor verdadeiramente quer de nós. Quando a gente busca, a gente encontra. Mas o nosso maior desafio é, de fato, obedecer, né? Então, essa passagem nos fala que conceber o que poderia ter encontrado, o que tanto aquela mulher procurava, ela se esforçava para entrar no meio da multidão de modo que finalmente ela conseguiu chegar perto de Deus, porque ela acreditava, ela acreditou, ela creu. E ela agiu de tal forma que se ela tocasse no manto de Jesus, ela seria curada. Então o Senhor de fato nos promete uma vida de libertação, uma vida de cura, uma vida de paz. Mas nós precisamos fazer o que cabe a nós, né? E o que está nos afastando de Deus? O que afasta você de Deus? O que você tem feito na sua vida a qual você esteja cumprindo princípios ou não? Veja, lá em Salmos 145:18 nos diz assim: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Então peça a Ele, peça ao Senhor para te mostrar de todo o seu coração aquilo que não esteja agradando a Ele, que porventura você esteja fazendo. Nós não nascemos pecadores, propositalmente dizendo, né? Nós, como seres humanos, nós somos suscetíveis ao pecado. Mas quando nós realmente nos entregamos, entendendo aquilo que é certo, o que é errado, aquilo que nós devemos cumprir, quais são os princípios que nós devemos cumprir, nós pecaremos por acidente e não por intenção. Então, peça ao Senhor para te mostrar aquilo que tem te afastado dele, porque infelizmente, né, o que nos afasta do Senhor é o pecado. Nós não queremos, como cristãos, desagradar ao Senhor, mas é apenas o pecado que nos afasta dele. E lá em Isaías 41:10 nos diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Então, por mais que você esteja num pecado, vivendo um pecado que você sabe que está vivendo, desde que você se arrependa e que você, de fato, queira buscar viver no centro da vontade de Deus, não temas, porque o Senhor é contigo. Mesmo você sendo um pecador, o Senhor está aqui para te trazer o perdão. Ele está perto. E o que significa Deus está perto? Não é apenas uma proximidade física, mas uma proximidade espiritual, uma proximidade emocional. Deus está presente no nosso coração e em nossas circunstâncias. Então, a partir do momento que verdadeiramente nós entregamos a nossa vida a Ele e buscamos fazer de tudo que o agrada, Ele sabe do desejo do nosso coração. Ele sabe que emocionalmente, por mais que passe ao nosso lado um furacão, uma tempestade, uma pandemia, por mais que aquela circunstância seja uma circunstância que, aos olhos de nós seres humanos, impossível de sair dela, o Senhor nos carrega no colo e nos tira dali, de uma situação que somente Ele sabe como deve nos tirar, né? Quanto mais nós temos a possibilidade de sentir a presença de Deus, é nos momentos de dificuldade. A presença dele, sim, nos consola, mas também no momento de oração, no momento de adoração. Nós precisamos experimentar essa intimidade com Deus. Então, quando nós verdadeiramente aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador e passamos a ter essa intimidade como um amigo fiel mesmo, a gente tem essa experiência extraordinária que só vivendo que a gente consegue explicar. E como eu disse, a única coisa que nos afasta do amor dele é o pecado. Então, o que nós devemos procurar é viver uma vida de santidade, é viver uma vida onde, se pecarmos, pecaremos por acidente e não de uma maneira intencional. Se você é uma pessoa, por exemplo, ansiosa, muitos vivem preocupados, né, com o futuro, com o que vai acontecer amanhã, mas quando nós vivemos certos de que Deus está perto, de que Ele está presente o tempo todo, Ele nos traz paz,
Ele nos traz segurança. A gente sabe que o que cabe a nós fazermos, nós fazemos. Mas o que cabe a Ele fazer, o impossível, é com Ele. Se você é uma pessoa que se sente sozinha, se sente solitária, Deus nunca nos abandona. Mesmo quando as pessoas ao nosso redor falham, né? Às vezes a gente se sente tão só porque a gente se decepciona com os seres humanos, né? Isso é natural. Mas quando a gente entende que nós temos um Pai que está o tempo todo, sempre esteve, está e estará conosco, a gente nunca se sente só. A gente nunca se sente incerto de que algo pode ou não acontecer. A gente tem a certeza de que tudo o que acontece é de acordo com a vontade dele, independente das escolhas, eu volto a dizer, das circunstâncias. Portanto, confie no Senhor. Ele tem os planos perfeitos para a vida de cada um de nós. Ore, né? A oração simples e sincera ao longo do dia nos leva a uma conexão ainda maior com o Senhor. Reflita sobre os pequenos sinais da presença de Deus, como o nascer do sol, por exemplo, uma resposta de oração, né? Você está aqui ouvindo essa mensagem, pode ser que essa mensagem seja a resposta de oração que você tanto tem buscado. Isso é sinal de que Ele está perto. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu vivi recentemente e que traz muito essa clareza, né, de como Deus está sempre perto de nós. Eu terminei recentemente de escrever um livro que o Senhor me entregou em sonho e por uma situação humana, né, eu estava procrastinando escrever esse livro. Sempre colocava como prioridade outras situações no meu dia a dia, mas aquilo estava me tirando a paz, porque eu sabia que eu precisava fazer aquilo, eu precisava escrever aquele livro, porque o que o Senhor tinha me entregue eram palavras, eram direcionamentos que eu precisava levar isso para outras pessoas de uma maneira simples, que é através de um livro. E um certo dia, eu estava com o coração aflito, eu estava com uma inquietude muito grande, e orei ao Senhor, orei como poucas vezes, eu confesso, eu me derramei na presença dEle, no meu quarto, em oração, em prantos, pedindo a Ele, Senhor, me direciona, o que eu devo fazer? E o Senhor me entregou uma palavra, mais clara como um copo de água límpido, que diz assim, eu vou ler aqui para vocês, em Jeremias 30. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que te falei. Pois dias virão, diz o Senhor, em que mandarei o destino de meu povo Israel e Judá. Assim diz o Senhor. E eu trarei de volta para a terra que dei a seus pais, e eles a possuirão. Então, meus amados, quando eu recebi essa palavra, eu entendi claramente que o Senhor, Ele não só havia me entregue a ordenança de escrever aquele livro, mas mais uma vez Ele estava me dizendo, faça aquilo que eu te ordeno. Então, eu só precisava fazer. E assim eu fiz, e para a honra e glória do Senhor, a paz voltou a reinar no meu coração, porque eu verdadeiramente entendi que Ele me deu o direcionamento para escrever aquelas palavras de uma maneira tão profunda, eu apenas obedeci. E aí, mais uma vez, que eu encorajo a você a fazer o mesmo, a buscar do Senhor essa intimidade, esse entendimento daquilo que Ele tem para minha, aliás, para minha não, para a sua vida, né? Porque assim eu tenho feito e buscado. E eu estou aqui porque um dia eu parei para reconhecer o que Deus queria de mim, onde Deus estava presente na minha vida. E eu convido a você a fazer essa reflexão. Você já parou para pensar, para reconhecer onde Deus está presente na sua vida? O que está te impedindo de sentir a proximidade de Deus aí, junto de você? Como que você pode cultivar mais essa intimidade com Ele essa semana? Pare para pensar aquilo que cabe a você fazer para que você possa sentir essa presença cada vez mais próxima dele. Porque ele está aí, ó, pertinho de você. Creia, mas faça a sua parte. Deus está presente sempre, esperando somente você buscar por esse relacionamento com ele. Tá bom? Então, que bom que você esteve aqui em mais essa mensagem no colo do Pai, que é muito mais que uma mensagem. Eu tenho certeza que ela foi, é e será uma resposta de oração para a sua vida. E se você também tem essa certeza, não deixe de compartilhar com outras pessoas aí do seu convívio, um familiar, um amigo, um colega de trabalho, porque assim como você está sentindo nesse momento a presença do Senhor, esse direcionamento que Ele tem para a sua vida, você também pode ser esse canal de bênção na vida de outras pessoas que estão esperando por esse momento. Então, muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até amanhã, às 6h15 da manhã, em mais um devocional aqui no Colo do Pai.